Mensagem dia 25/1/2000. Sou o fruto que alimenta o corpo e a alma. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue não fica mais sozinho, desde que se mantenha num respeito total, pois o puro amor permanece só com quem caminha em direção a mim. A paz de que precisa gratuitamente eu a concedo, e a força do Espírito não deixa mais perder o equilíbrio. Sim, por se tratar que desta fonte o homem ou a mulher fazem por merecer em receber todas as virtudes celestiais, garantindo assim um lugar no meu reino que não terá mais fim. Meus filhos amados, quando vocês estão recebendo o meu corpo das mãos do sacerdote, já pensaram o que isso significa? Vida nova, filhos queridos. É um simples pedaço de pão, enquanto não foi consagrado. Mas depois de ser consagrado, não se trata mais de uma pequena hóstia, é meu corpo mesmo. E só deixa de ter a virtude depois que se recebe, se não me der o máximo de respeito. Não adianta o meu corpo ser entregue sem antes fazer um bom exame de consciência. E quem faz tudo isto sente vergonha de chegar perto de mim mal trajado. Sente um peso na consciência que, para estar perto de um rei, todos os meus convidados têm que estar com a melhor roupa. Seja um exemplo perfeito diante dos que não mais me respeitam. Entre eles, meu filho, há um só pensamento. Isto já é fanatismo. Coitada desta gente. Não sabe o que diz, nem pode enxergar a verdade. Quem pode tocar em mim nesta hora são somente os sacerdotes. Por isto foram chamados, e nenhum outro pode me tocar. Isso é o que deveria estar acontecendo. Mas bem poucos olham por este ângulo. Quem administra um país é um só, o presidente. Quem governa um estado também é um só, o governador. E quem cuida de uma cidade é um só também, o prefeito. Mas depois do Concílio Vaticano II, todos têm o direito de pôr a mão no ministério do sacrifício da Santa Missa. Quando chamei os meus apóstolos, não pus nenhuma mulher, porque foi o homem a ser feito primeiro. Quando me viram deitado numa pequena cama, viram um menino. Mas depois que cresci, ouviram João Batista dizer: depois de mim virá um outro do qual não sou digno nem de tocar na sandália dele e desamarrar o cordão. Sendo ele, João, meu primo e padrinho, viu e sentia o poder que sou. Respeitou-me. Agora os meus celebrantes não querem mais fazer este sacrifício, pondo mulheres para serem ministras e homens, colocando-os em seus lugares, e eles ficam sentados. A vitória, dizem eles, é nossa, e não mais como no passado. Pois a ti eu digo, servo inútil, consagras o meu santo corpo no momento solene, mas depois procuras te sentar como se estivesse morto de cansado. O que foi que falei para aquela multidão quando estava na minha frente? Eu vim para servir e não para ser servido. Jesus. Essa mensagem é muito linda e serve para os sacerdotes, mais uma vez, e também para nós, leigos, né? Que participamos da igreja, que frequentamos a igreja e recebemos o Santíssimo Sacramento. Olha o que ele fala. Meus filhos amados, quando vocês estão recebendo o meu corpo das mãos do sacerdote, já pensaram o que isso significa? Vida nova, filhos queridos. É um simples pedaço de pão enquanto não foi consagrado. Mas depois de ser consagrado, não se trata mais de uma pequena hóstia. É meu corpo mesmo. E só deixa de ter a virtude depois que se recebe, se não der o máximo de respeito. Não adianta o meu corpo ser entregue sem antes fazer um bom exame de consciência. E quem faz tudo isso sente vergonha de chegar perto de mim mal trajado.
Também, como falou Alex no começo, se a pessoa não está preparada, se ela está falando mal da vida dos outros, se ela está prejudicando as pessoas que vivem ao seu redor, ou mesmo longe, faça um exame de consciência. Não vá comungar. É um pecado, é um crime, como já dizia aquele santo. E para os sacerdotes que acham que o profeta falava besteira, era aqui mesmo a mensagem disso, é fanatismo, isso é fanatismo. Aqui em casa a gente tem bastante livro santo, livro bom. E um desses é Jesus, Nosso Amor Eucarístico. Segundo os exemplos dos santos, traduzido do italiano pelo cônego Tassiano, ele foi feito no Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, no dia 25 de dezembro de 1988. Eu vou ler só umas partezinhas. Amar a casa de Deus. Isso aqui não foi o pai que escreveu. A divina presença real de Jesus nos nossos sacrários sempre foi objeto de imensa reverência e respeito por parte dos santos, sua amorosa delicadeza virginal pelas coisas de Jesus. É, pois, dos santos que precisamos aprender a amar a Jesus, rodeando de afetuosos cuidados os santos sacrários, os altares, as igrejas, suas moradas. Em tudo deve haver decoro, tudo deve inspirar devoção e adoração. Até nas coisas pequenas, nos menores detalhes, nada, nunca será demais quando se trata de amar e honrar o Rei da Glória. Afinal, o próprio Jesus foi quem quis instituir o sacramento do amor em um lugar nobre e belo, o cenáculo, uma sala grande com decorações e tapetes. E os santos sempre procuraram com todo o esforço o decoro da casa de Deus, porque, como ensina São Tomás de Aquino, precisamos cuidar primeiro do corpo real de Jesus e depois do seu corpo místico. Um exemplo, São Francisco de Assis. Em suas peregrinações apostólicas, levava consigo ou tratava de arranjar uma vassoura para varrer as igrejas que ele não encontrava limpas. Olha o exemplo dos santos. São Pedro Julião Emardi teve que começar a adoração eucarística em uma pobre casa abandonada. Sentiu por isso tanta pena que exclamou ao fim: "Oh, como foi difícil para mim ter que alojar o Senhor de um modo tão pobre." Quem poderia dizer qual a delicadeza dos santos para com as espécies eucarísticas? Prestem atenção, sacerdotes. Se vocês querem ir para o céu, vocês têm que ser santos. Olhe o exemplo dos santos. Não acreditam no profeta que pedia respeito? Olhe o exemplo dos santos. Ou nem nos santos acreditam mais. Firme era a sua fé na presença real de Jesus, até nos menores fragmentos da hóstia. Bastava ver o Padre Pio com aquela delicadeza, fineza purificava a patena e os vasos sagrados do altar. Podia-se ver a adoração em seu rosto. Aquela vez que Santa Teresinha viu um pequeno fragmento da hóstia sobre a patena. Depois da missa, ela chamou as noviças e em procissão levou para a sacristia a patena, com uma graça e uma adoração verdadeiramente angelicais. E Santa Teresa Margarida também, tendo encontrado um fragmento de hóstia no chão, que hoje em dia se pisa em cima, perto do altar, desfez-se em pranto por pensar que alguma irreverência tivesse sido cometida contra Jesus, e se pôs em adoração ao lado do fragmento até que chegasse o sacerdote para recolhê-lo e colocá-lo no sacrário. Santa Teresa Margarida, ela ficou de joelho em adoração do lado daquele fragmento até que chegasse um sacerdote e colocasse de novo no sacrário. E hoje em dia todo mundo mexe, todo mundo abre o sacrário. Que dizer então de São Francisco Xavier, que às vezes ao distribuir a Santa Comunhão se sentia tomado de surpresa por um tal sentimento de adoração para com Jesus que estava em suas mãos, que se punha também de joelhos quando dava comunhão aos fiéis. Não era aquilo um espetáculo de fé e de amor digno do céu? São essas pessoas que moram lá. Se quer ir para o céu, vai ter que ser igual a eles. Vai ter que respeitar o Santíssimo. Se não respeitar o Santíssimo, não vai para o céu. Outra grande preocupação dos santos
E também nós aqui, que somos pecadores, que estamos na terra ainda. Não somos ninguém para muita gente. Era o decoro da igreja e das almas. Foi sempre de exigir a modéstia e o pudor por parte das mulheres. A severidade quanto a esse ponto em particular encontra-se frequentemente reafirmada por todos os santos. Desde o apóstolo São Paulo, um véu sobre a cabeça das mulheres, a fim que não tenham a cabeça como se estivesse raspada. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5. Até São João Crisóstomo, a Santo Ambrósio e outros mais, até o Padre Pio de Pietrelcina, que não admitia meias medidas, mas exigia sempre vestes modestas e longas, bem abaixo dos joelhos. E como haveria de poder ser de outra maneira, o beato Leopoldo de Castelnovo punha para fora da igreja as mulheres de roupa poucos modestas, chamando-as de carne de mercado. Esses são os santos que a igreja beatificou, canonizou, sempre observou, sempre respeitou. E hoje em dia, nós que estamos tentando fazer um pouquinho do que eles fizeram, somos chamados de fanáticos, somos excomungados. Olha o que essa mensagem diz, que o Pai escreveu, que vocês não acreditam. Meus filhos amados, quando vocês estão recebendo meu corpo das mãos do sacerdote, já pensaram o que isso significa? Seja um exemplo. Faça um exame de consciência. Não adianta o meu corpo ser entregue sem antes fazer um bom exame de consciência. Há pessoas também que vêm na igreja com a saia até o pé, bota véu, tapa até o rosto inteiro, chega na frente do altar, se ajoelha, chora, mas não fala com o que tem no seu lado. Incomoda dentro de casa, fala mal de todo mundo. Faça um exame de consciência. Não é eu que estou falando, não é o Alex que está falando, é a mensagem. São os santos. Agora também o santo profeta e Papa Pedro II. Queiram ou não queiram, é santo, é profeta, é Papa, é nosso Pai. Esse é o exemplo dos santos. E quem quiser ir para lá, morar com eles, vai ter que fazer o que eles ensinaram. Vai ter que fazer o que eles fizeram. Quem não respeitar Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar, não vai para o céu. A não ser que seja uma pessoa muito ignorante que mora no mato e nunca ouviu falar sobre isso. Mas as pessoas, especialmente os consagrados, que sabem da verdade, que se consagraram a Deus e desrespeitam Ele hoje, vão para o inferno, infelizmente, porque não adoraram a Deus, não respeitaram o único Deus, aquele que veio para salvar, que veio ficar conosco até o final, mas Ele merece e é digno de respeito. Zé.